E às vezes não está, mas o que houve? Mas está acontecendo isso. Mas tem coisa boa que Deus está fazendo aí, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Gente, lá no livro de Mateus capítulo 10, a gente precisa pedir a Deus, né, para abrir o nosso coração como abriu de Lídia, para que a gente consiga ouvir e entender o que Deus está falando. E sábado agora, gente, está todo mundo convidado agora, sábado agora é o culto das mulheres, glória a Deus. As mulheres. Todas as mulheres, pessoal, estão convidadas para o culto das mulheres. Pastor, a senhora vai estar aqui? Glória a Deus. Eu sou mulher, eu posso vir no culto, né? Se eu fosse um pastor homem, já poderia vir. Não? Está convidando todo mundo, daqui a pouco os irmãos estão aqui também no culto das mulheres. Natasha, tem como você abrir um pouquinho o som para mim, por favor? Sim. Alô, som. Agora sim. Agora veio. É porque eu falo baixo aí. Se a caixa estiver baixa, ninguém ouve nada. Então, pessoal, presta bem atenção. Mateus 10 está com frio aí. Está encolhidinha? Mateus 10, lá no versículo. Deixa eu ver aqui. Tem coisas que, se a gente não vigiar, mínimas coisas faz a gente perder grandes bênçãos, mas grandes mesmo. Às vezes ficar de coisinha boba. E isso a gente tem que prestar atenção, entendeu? Na palavra, pedir força a Deus para você não perder sua bênção. Porque olha o que está escrito aqui, ó. No 10:40, Mateus capítulo 10, versículo 40. Acharam aí? Olha o que está escrito aí, pessoal. Isso aqui está em letras vermelhas, significa que é a palavra de Jesus Cristo, né? Ele está dizendo assim, ó: quem vos recebe, a mim recebe. Não, desculpa aí. Quem vos recebe, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Vamos dar uma paradinha aqui. Toda pessoa que realmente foi Deus que chamou para pregar o Evangelho, a pessoa assim, ela não se autotitulou um pastor ou uma pastora, ela foi chamada, escolhida por Deus, né? Foi levantada por Deus, foi ungida, consagrada, consagrado. Ela é uma pessoa enviada por Deus para pregar o Evangelho para cada um de nós, entendeu? E Deus, Ele não é um Deus de confusão. Lá no livro de Apocalipse tem escrito ali o nome de cada igreja: Laodiceia, Esmirna, Éfeso, está lá o nome de cada igreja. E cada uma daquela igreja tinha um pastor diferente. O anjo da igreja, né? Que a Bíblia chama o anjo da igreja. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Cada carta que Deus mandava, Jesus mandava para cada pastor daquela igreja, era um recado de Deus para aquele pastor e para aquele povo. Para o povo de Esmirna, para o povo de Éfeso. Só que se você ler as cartas eram tudo diferente. Não era a mesma coisa para todas as igrejas. Sim ou não? Entendeu? A palavra é a mesma, mas a mensagem, o recado de Deus era diferente. Por quê? Porque Deus sabia o que cada igreja estava precisando ouvir. Então, quando eu vim para cá, o meu pastor me ensinou isso. Quando você, por exemplo, se congrega aqui em Vila São Luís, certo?
as pessoas que congregam aqui, a mensagem que é para você vencer, para mudar a sua vida, está comigo. Não adianta você ouvir outra pessoa, porque está com o anjo daquela igreja. Você está entendendo? Porque Deus é assim, Ele usa o pastor para alimentar aquele povo ali. Lê lá no Apocalipse que você vai ver isso lá. Cada carta para cada igreja era diferente. Todos eles eram de Deus, sim ou não? Todos eles. As igrejas eram tudo de Deus, mas as mensagens eram diferentes, porque é de acordo com o que cada povo estava preparado para ouvir, cada povo precisava ouvir. Como assim, por exemplo? Tem um povo que está lá congregando, lá na igreja do R.R. Soares, de São Paulo, né? Aquele povo que congrega lá, porque Deus levou isso para lá. Então a mensagem que Deus quer falar com ele está lá, o pastor daquela igreja. Você está entendendo? Talvez não ia adiantar ele sair de lá e ficar me ouvindo aqui. Eu sou uma pessoa de Deus, só que o que Deus quer falar está longe daquela igreja. Então às vezes a pessoa faz uma confusão. Aquilo que Deus está usando o pastor e a pastora para falar, que é para mudar a vida da pessoa, a pessoa despreza e pula para outra palavra que não era o que Deus queria. É Deus que está falando, mas não era o que você estava precisando ouvir. Deus sabe, é o alimento que Ele dá a cada pessoa. Você está entendendo? Deixa eu te explicar. Eu fiquei um tempo com a minha mãe no hospital, internada. E lá no hospital, dentro de um quarto onde ela estava, tinha vários pacientes, não tinha só ela. E tinha uma sala do lado de fora, que era uma sala de nutricionistas, só de nutricionista. E aquela sala ali, a alimentação de cada paciente daquela sala, vinha tudo ali daquela sala do nutricionista. Era uma prancheta que ela tinha o nome dos pacientes, tinha o número do leito, e cada um deles ali, a alimentação era passada pelo nutricionista, o nutricionista escrevia lá o que era, ia para a cozinha, da cozinha eles enviavam com o nomezinho certinho. Por quê? Porque tinha pessoas ali que estavam operadas, não podiam comer coisa remosa, entendeu? Outros já não estavam, já tinha acabado com o antibiótico, tudo, já podia comer uma coisinha. Tinha uns que a comida tinha que ser pastosa, não sei, talvez alguma coisa no estômago, alguma coisa assim. Outros a comida já podia ser inteira. Então ali eles avaliavam que cada um precisava, que cada um podia se alimentar, sim ou não? Assim é Deus. Deus, Ele sabe exatamente o que cada filho dele precisa ouvir. E o que ele precisa ouvir? Ele vai usar o anjo da sua igreja que você congrega para falar com você, porque ele sabe qual é a necessidade daquela igreja e o que aquela igreja está passando, que aquela igreja precisa ouvir. Isso está no livro de Apocalipse, no livro de Apocalipse, você vê lá, é o anjo da igreja que está em Esmirna, e cada um era diferente a mensagem, sim ou não? Então, às vezes, a gente perde, porque às vezes o anjo da igreja está falando com a gente, aleluia, glória a Deus, mas você pula aquela ali, vai para o outro falou, o ciclano falou, o Bertano falou, e aquela chave que era para você receber a sua bênção, você jogou fora. Você não ouviu, era Deus não é um Deus de confusão. Se eu congrego lá no Pastor Mota, eu congrego lá, eu sou um membro de lá, então Deus vai usar o pastor para falar comigo lá. Você está entendendo? Deus vai usar certinho ele lá. Deus não vai me deixar eu sem. Eu estou com um problema, Ele vai me dar a saída do meu problema através disso, porque Ele é o anjo da igreja onde eu congrego. Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas, gente. Às vezes nós perdemos grandes bênçãos por você não receber e não aceitar a palavra daquele homem ou daquela mulher como palavra de Deus. Aí você perde a sua bênção. Porque se você receber como palavra de uma pessoa qualquer, é isso que você vai receber, você não recebe. Eu vou mostrar para você na Bíblia que você perde a sua bênção se você não receber como palavra de Deus. Que às vezes Deus fala pouca coisa, mas se você entender e crer, pronto. Teve um homem que foi procurar Jesus, o filho dele estava morrendo.
E Jesus falou para ele, ó, vai que o teu filho vive. Só isso que Jesus falou. Ah, pastora, mas aí ele creu porque era Jesus, o Filho de Deus. Mas quem disse que naquela época ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, gente? Ou você lê lá o Novo Testamento que você vai ver que Jesus não deixava ninguém saber que ele era o Filho de Deus. Ele mesmo repreendia até os demônios, para os demônios não falar. Aquilo era um plano de salvação que só foi descoberto lá quando ele foi crucificado. Ninguém sabia que Jesus era o Filho de Deus. Sabia que ele era de Deus, que ele fazia um milagre lá, as coisas aconteciam. Entendeu? E ele falou para esse homem, vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus falou. Ele creu e foi. Chegou lá, o filho dele estava como? Vivo. A febre deixou, a doença deixou, o menino ficou curado. Mas se ele não crê, se Jesus não sabe nem o que ele está falando. Em vez de lá orar, a palavra que o filho vive. Se eu soubesse, eu tinha nem vindo aqui. Irmão, o filho dele ia morrer. Porque ele não creu. Você entendeu como é que funciona? Se eu não receber a palavra de Deus como palavra de Deus, infelizmente não vai surgir aquele efeito que Deus enviou para mim. Eu tenho que receber como palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: crê no Senhor Jesus, não, crê no Senhor seu Deus, segundo a Crônica 20:20, estareis seguro. Crê no seu profeta, nos seus profetas, e prosperareis. Então eu não creio. Quem que é um profeta? Pode chamar profeta é homem, irmão, mas existe profeta também, profetiza. Porque se essa pessoa não acredita que existe mulher profetiza na Bíblia, porque a pessoa não lê a Bíblia. Infelizmente a pessoa não lê a Bíblia. Gente, tem várias mulheres na Bíblia, mas tem uma que eu admiro muito ela, que ela foi uma juíza do povo de Israel, a Débora. Ela foi uma profetisa, uma juíza do povo de Israel. E Deus fez coisa maravilhosa com a Débora, através dela. Entendeu? Mulher corajosa de Deus. E Deus salvou lá o povo através da Débora. E Débora, você não ouve falar que ela errou o alvo com Deus. Outro dia eu estava até conversando, que foi até a Yasmin que me deu essa revelação aí, veio da Yasmin, que o Sansão, ele era parecido com a Débora, porque ele era juiz do povo de Israel. Só que ele errou o alvo, cada dia ele caiu em tentação. Era homem, mas ele caiu em tentação. Já a Débora não, você não vê a Débora cair em tentação. A história da Débora foi bonita. Uma mulher de Deus, uma profetisa. Então Deus está falando, a gente não escuta, a gente não ouve, não obedece, leva de qualquer maneira e não funciona. Então toda pessoa que Deus levanta para pregar, foi Deus que levantou? Foi. Se você ouvir essa pessoa, você vai estar ouvindo Jesus falar com você. Mas se você não ouvir, ou ouvir e não der muita bola, você vai estar desprezando Jesus. O que Jesus está te ensinando através daquela pessoa. Aí, tadinho, vai ser como se você estivesse desprezando bênção. Você não entende, você já era para estar lá na frente. Porque olha o que ele está falando aqui, ó. Ele falou, né? Ele enviou lá os discípulos, né? E ele disse assim, ó: quem vos recebe a mim, quem vos recebe a mim me recebe, não é isso? Você recebe uma palavra de Deus, por um homem de Deus, uma mulher de Deus, você está recebendo Jesus. Mas ele está dizendo, ó: e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Se você receber a palavra que está sendo pregada, você vai estar recebendo Jesus e vai estar recebendo Deus, que foi Deus que enviou, né? Agora preste atenção nisso aqui, pessoal. Quem recebe o profeta na qualidade de quê? De profeta. Recebe um galardão. Sabe o que é isso? Galardão? Uma recompensa. Você vai ser recompensado, porque você recebeu
o porta-voz de Deus, ou a porta-voz de Deus, como porta-voz de Deus, como mensageiro de Deus. Poxa, Deus usou lá o fulano, Deus usou o fulano e falou comigo, glória a Deus. E isso aí, pessoal, não precisa ser a pessoa mais linda do mundo, a pessoa mais rica, uma Ferrari, para você ouvir ela, não. Deus usa as coisas simples. Você nunca ouviu falar que Jesus chegou lá no Monte das Oliveiras de helicóptero, de jatinho, que tinha um montão de gente assim filmando ele? Você nunca ouviu falar nisso? Nunca ouviu falar que os discípulos iam lá e vestiam aquelas túnicas de ouro de Jesus, que ele tinha uma coroa pesada de não sei quantos quilates? Você nunca ouviu isso, gente? Nem os discípulos. Porque Jesus não é isso, não é riqueza, bens materiais, não é nada disso. Jesus está ensinando a gente o reino dos céus, tudo vai ficar para ele. Entendeu? Então, o que acontece? Quem recebe um profeta, que é um porta-voz de Deus na qualidade de profeta, você vai receber um galardão, uma recompensa de profeta. Mas que recompensa? A recompensa que Deus quer te dar por aquela palavra que você está ouvindo. Que a Bíblia diz que a palavra de Deus, ele diz assim, a minha palavra não voltará para mim vazia. Deus quer operar um milagre na sua vida, mudar a sua história. Através de quê? Daquela palavra que ele enviou ou está enviando através do seu profeta, do porta-voz de Deus, mensageira de Deus. Se eu não ouço ou desprezo aquilo ali, você está desprezando a sua bênção, você está desprezando o seu galardão. Aí ele está dizendo aqui, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá um galardão de justo. Porque às vezes a gente tem que ter cuidado, porque o diabo é mentiroso. Às vezes o pastor está pregando nada, justo nada, isso aí é um 7-1, irmão, faço, não, Deus me livre. Um dos pecados que não tem perdão, Jesus falou, nem nesse século, nem no que está por vir, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, você sabia? Deus está usando lá o pregador e a pessoa está blasfemando, porque isso é uma blasfêmia. Porque ele mesmo disse aqui, quem os recebe, a mim me recebe. Mas quem não recebe a pessoa? E quem, isso aí é a conversa dela, quem recebe um galardão, um profeta na qualidade de profeta, recebe um galardão de profeta. Mas se a pessoa receber lá o pastor na qualidade de 7-1, vai receber o quê? Conversa fiada, a pessoa vai receber, não vai receber a bênção, a pessoa vai receber uma maldição ainda, porque ela está pecando contra uma pessoa de Deus, isso é sério. Além de ficar sem a bênção, vai acabar arrumando um pecado sério, porque é um pecado sério a pessoa pecar contra qualquer pessoa que é de Deus. Julgar, vigiar muito isso. Está amarrado como Jesus tem. Vigiar muito. Aí a mãe depois vê lá o pastor ou a pastora comendo um lanchinho, entendeu? Com a família lá, dia do dízimo. Gente, vigia com isso. Isso é um pecado terrível. Não tem nada a ver com o dízimo. Se o dia dele, que ele não pode comer um hambúrguer, sei lá, x-tudo. Você está entendendo? O pastor tem dia de comer, vai morrer de fome. Não, coisa é séria, mas tem gente que tudo a pessoa julga, está amarrado no nome de Jesus. Então ele está falando aqui, vamos lá. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em meu nome, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Toda pessoa que faz, Jesus já ensinou a gente a fazer o bem, porque a gente recebe a recompensa, né? E se você plantar o bem, você vai colher o bem.
Mas quando você faz o bem para uma pessoa de Deus, não estou falando só pastor não, estou falando qualquer um aí, ó. Vamos supor assim, a Natasha vai ali, levanta ali, pega um copo com água para a Yasmin. A Yasmin é irmã dela, mas a Yasmin é uma pessoa de Deus. Entendeu? As duas não é batizadas, em nome de quem? De Jesus, não é? Aí a Natasha, ela ganha uma recompensa, porque ela fez algo de bom para uma pessoa de Deus. Vocês dois não são batizados em nome de Jesus? Aí o Luciano está lá cheio de frio, lá o mundo se levanta, vai lá, pega um copinho com água para ela. Tá dando um copo com água para Jesus e vice-versa. Tudo que você faz para uma pessoa de Deus, você está fazendo para Deus, não é só um copo d'água não, gente. É uma oração que você faz. Lembra do Jó? Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos amigos dele. É dando que você recebe. Então, quando ele orava, Deus mudou a história dele. E aí, o que acontece? O que eu quero que você prestasse mais atenção é como que você recebe a palavra de Deus. Você recebe como palavra de Deus? Você recebe aquele pastor, aquela pastora como um enviado de Deus, uma enviada de Deus? Não, isso aí conversa. Você tem que ver isso, que do jeito que você recebeu, do jeito que você vai ser tratado por Deus. E o milagre, Deus quer operar o milagre, mas você não acredita que a pessoa é de Deus, aí o milagre não acontece. Vamos dar um pulinho lá no livro de Lucas. Vamos ver como que receberam Jesus naquela cidade. Aqui está falando, quem recebeu o profeta, na qualidade de receberá. Vamos ver como receberam Jesus nessa cidade aqui. Deus quer abençoar a pessoa, mas vai depender de nós. Lá no Lucas, tinha Lucas ou Marcos, Natasha? Marcos, né? Acho que é Marcos, gente. Não é Lucas, não. Deixa eu ver aqui. Eles são tudo parecidos. As passagens são parecidas, né? Preste atenção nessa passagem. Como que receberam Jesus? Jesus era o quê? Filho de Deus. Jesus era de Deus. Jesus, ele também era considerado como um profeta, porque ele não era um porta-voz de Deus. Ele trazia a mensagem de Deus. Jesus anunciava a mensagem de Deus. Mas em tantos lugares que ele foi muito abençoado. É Marcos 6. Ele foi muito abençoado, muitas pessoas foram abençoadas por Jesus. Muitas pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, pessoas que prosperaram, aonde receberam ele como um profeta. Mas teve um lugar que lá eles não viam Jesus como um profeta. Até como meu pastor pregou domingo na Santa Ceia. Pastor, a senhora ainda se lembra? Deus me livre, eu esqueci a palavra. Quando eu esqueço a palavra, é porque eu perdi Jesus, sabia disso? Eu perdi Jesus. Eu não posso me esquecer da palavra de Deus que é pregada. É como meu pastor estava pregando lá domingo, né? Que aí às vezes a pessoa, não estou falando que isso está acontecendo com vocês, não. Estou dando um exemplo, que a gente tem que ter cuidado para isso não acontecer. Pega uma amizade tão legal com o pastor, com a pastora, que isso aqui é meu amigo, minha amiga, e dá a mão e tal, que nem os discípulos, né? Come junto, ri, bebe, mas tem que ter cuidado para ela não esquecer que a palavra de Deus sai daquela pessoa, entendeu? Se não ficar da amizade, a pessoa não aceita mais a palavra de Deus como palavra de Deus, aí não tem como. Por exemplo, eu tenho meu carinho lá com o pastor, com a Giane, a gente conversa e tal, mas a pessoa, pastor, a paz e tal, família, daqui a pouco o pastor pega e saiu.
eu não dou muita bola mais porque ele fala. Isso não pode acontecer de jeito nenhum, Deus me livre. Entendeu? O que sai da boca dele está saindo da boca de um homem de Deus. Então tem que prestar atenção, tem que vigiar direitinho para eu poder guardar e botar em prática. Entendeu? Ele é uma boa pessoa, mas eu tenho que prestar atenção no que Deus fala comigo através dele. Entendeu? Porque se eu desobedecer o que Deus está falando comigo, mesmo ele sendo uma boa pessoa, ele vai poder me ajudar. Porque se eu desobedecer, o que ele pode fazer por mim? Só orar. Estão entendendo? Sim ou não? Eu tenho esse entendimento. Eu me dou bem com o meu pastor, a Giane, mas eu sei que a palavra de Deus é de Deus. Eu tenho que guardar aquilo ali, eu não posso deixar passar, entendeu? Não, pastor Maneirinha nem vai ligar, mas não é ele não, gente. É Deus que falou comigo através dele, entendeu? Sim ou não? Estão entendendo direitinho? É a gente saber separar as coisas. Ele é uma bênção, uma pessoa e tal, mas eu tenho que guardar o que Deus está falando comigo, e obedecer. Amém? Porque além dele ser um irmão nosso em Cristo, um amigo da família, o nosso amigo e tudo, ele é o porta-voz de Deus. É aquele que Deus usa para trazer a palavra. Eu não posso misturar a amizade, entendeu? E deixar passar batido o que Deus falou. Isso não é legal. Senão a gente perde a nossa bênção. Então, o que ele está falando aqui? Vamos lá. Ele está dizendo aqui, ó. Jesus retira-se de Nazaré, não é isso? Lá ele falou sobre o que, pessoal? Sobre receber o profeta na qualidade de profeta, para receber seu galardão, sua recompensa. Eu já expliquei, tudo quanto é lugar que Jesus ia, que ele era recebido como profeta, tinha milagre, tinha cura, tinha transformação. Aqui já não pode ser desse jeito. E o problema não estava em Jesus, não estava em Jesus. Jesus deu o poder. O mesmo milagre que ele fez em um lugar, ele faz no outro. A unção do Senhor está sobre o profeta. Você está entendendo? Então Deus, ele pode me usar aqui, ele pode me usar lá em Leopoldo, pode me usar lá em Japeri, ele usa onde ele quiser. Entendeu? A unção está no profeta, não está no lugar. Então Jesus foi usado, mas depende de como a pessoa vai receber. Se eu chegar aqui, possa ser que aqui Deus me usa e aconteça um milagre na vida de algum de vocês. Possa ser que eu vá para um lugar aí, sei lá, chamar lá para dentro de Cabo Sul, vamos fazer uma oração lá, e possa ser que lá não aconteça o mesmo milagre aqui. Mas por quê? Depende de como eles vão me receber lá. Entendeu? Depende de como eles vão crer no que eu estou falando. O que Deus está me usando para falar. Eles podem chegar e olhar aí, quem são eles? Nada a ver. Entendeu? Não leve para a caixa de lorota. Aí eles vão perder a vida. Está entendendo, sim ou não? Então foi o que aconteceu aqui. Jesus foi usado para operar grandes maravilhas. Mas aqui nessa cidade, olha o que aconteceu. E partindo dali, chegou à sua terra. E os seus discípulos o seguiam, né? Aonde Jesus estava, os discípulos iam atrás, seguiam. Pastor, o que significa isso? Se você é uma ovelha de Jesus, você sempre vai seguir a palavra. Sempre. Essa aqui é a direção, então vou por aqui. Essa aqui não é para você, mas sempre dirigido pela palavra, pelo que Deus está falando. E ele disse assim, chegando o sábado, começou a fazer o quê? A ensinar na sinagoga, que era a igreja de judeus. E muitos ouvindo, admiravam-se, dizendo, de onde vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas com suas mãos? Você acha que eles estavam admirados com a sabedoria de Jesus? Admirados com as maravilhas que Jesus fazia? Não.
Eles estavam admirados de quem estava vindo aquilo ali. Tipo assim, entendeu? Como que Jesus, aquele filho carpinteiro aí que ficava aí, ó, nariz correndo aí. Como esse cara está fazendo isso? Entendeu? É tipo assim, eles dizem, é como se estivesse se desfazendo de Jesus. Hã? Já entrou numa loja que lá está todo mundo engomadinho e tal, aí você entra ali humilde, o pessoal olha assim para você, às vezes dá a impressão até que eles estão com medo de você roubar a loja. Já aconteceu isso. E olha para você assim, te dá nem muita bola. Aí você vai lá, quanto é isso aqui? R$100, você vai ter dinheiro para comprar ele. Aí você vai lá, experimenta e tal, você sente que a pessoa não está acreditando em você. Só onde é o caixa, por favor. Vai até lá ver se tu vai pagar mesmo o negócio. Tá, onde essa pessoa tirou esse dinheiro, esse pobre coitado? Pensei que não tinha nada de pé de chinelo. Já entendeu quando a pessoa fala? Eu fico até admirado, né? A pessoa me desse com dinheiro. Lá eles admiravam, tipo assim, eles achavam que era muita sabedoria. Como que ele faz essas coisas? Será que é mágica? Porque de onde ele tirou isso? Jesus, aquele pé de chinelo, filho de José. Eles não acreditavam em Jesus. Eles não recebiam Jesus como um profeta, como um homem de Deus. Aí ele disse assim, ó, presta atenção, ó, e como se faz tais maravilhas com suas mãos? Não é isto carpinteiro? Olha só, fez questão de chamar de carpinteiro. Não é esse pé de chinelo carpinteiro ali? Entendeu? Sim ou não? Preste atenção, pessoal. Preste atenção, senão você não vai entender. Lá ele falou quem recebe um profeta na qualidade de profeta. Tinha muito lugar que Jesus ia e recebiam ele. Oh, o grande profeta se levantou entre nós. Mas aqui eles receberam Jesus como carpinteiro. Eles são carpinteiros, né? Eles não receberam como homem de Deus. Você está entendendo? Como hoje também pode acontecer isso. Às vezes você vai negar, fulano, aquele pastor lá, você não recebe a pessoa como pessoa de Deus. Aí não acaba perdendo o galardão daquela mensagem, daquela palavra. Sim ou não? Eu posso receber lá o meu pastor como pastor Mota, como profeta de Deus, ou poderia dizer, o Mota. Entendeu? Eu vou levar a coisa de qualquer maneira. Então a gente tem que entender isso, pessoal. Como você recebe, como você trata, assim você vai ser tratado. Se você levar a sério a palavra de Deus, Deus vai levar você a sério. Se eu orar, Deus, eu em nome de Jesus, eu ouvi a sua palavra, Pai, é assim que eu quero fazer, eu quero que o Senhor me muda, ou muda a minha história e tal. Eu ouvi lá o que o Senhor disse, Deus vai te abençoar muito, porque eu vivo isso. Eu pego a palavra de Deus, eu vou para casa, eu oro em cima daquilo ali. Meu Deus, eu ouvi lá o que o seu filho falou e tal. Isso aqui eu tenho que mudar, isso aqui eu tenho que melhorar, me ajuda. Sim ou não? O pastor falou, tá, isso mesmo. Irmão, aí não acontece. Ou você esquece o que Deus falou. Tem aquilo que Deus falou. É que nem o pastor pregou lá domingo da mulher, né? O que você foi para a igreja ontem? O que o pastor falou? Sabe que eu nem sei mais. Você esqueceu. Ela não guardou. Entendeu? Sim ou não? Eu cheguei em casa, eu não li a Bíblia. Eu não li a Bíblia. Para mim, se eu falar que eu fiz isso, eu li a Bíblia, mas não naquela palavra que o pastor pregou. Eu só ouvi aquele dia no domingo a palavra, né? Aquele dia eu não
estudei, não fui lá ler de novo o que o pastor pregou. Nem escutei de novo, escutei lá aquele dia. E aí o pastor pregou sobre a mulher cananeia, sobre os pais, que às vezes o erro está nos pais, que amaldiçoa, fala que não deve para os filhos e tal, né? Porque Jesus estava dando ensinamento àquela mulher para ela parar de agir daquele jeito. E Jesus também usou lá o pastor Mota para pregar sobre o pecado de Acã. A família dele pagou o preço por ele errar o alvo. Pastor, mas por que você está falando isso? Está aqui o que eu ouvi. Agora, se você me pergunta, pastor, o que o pastor pregou no meu? Eu ia fazer igual aquela mulher. Estava tão bom culto, era aniversário de 28 anos, eu nem lembro. Aí não dá, irmão. Peraí, o ministério dançou. E a palavra? Teve bolo, o bolo foi azul e branco. Eu lembro de tudo. Menos da palavra, é brincadeira, não é não? Minha bolsa caiu lá, irmão Anderson e Luciano correndo. Lembrei de tudo, mas e a palavra? Ixi, a palavra, deixa eu ver. É complicado. Não, a palavra de Deus, ela tem que ficar em você. Por isso que Jesus mandou você pregar o evangelho. Uma coisa pregada, ela está firme ali na parede. Você pregar o prego na parede, mas você não é dar uma batidinha e fingir que pregou, não. Pregar ele lá. Pregou ele de agora de noite. Tá. Quando dá para não acordar a vizinha, não vai ter problema. Aí você pregou ele lá. Tu tem certeza que ele está pregado? Sim ou não? Se não aparecer ninguém durante a noite para arrancar aquilo lá, você pode acordar de manhã e procurar ele, que ele vai estar lá pregado, sim ou não? Se ninguém arrancar ele, daqui um ano você vai lá ver ele e vai estar lá pregado. A não ser que alguém tirar ele dali. Mas se não tirar, ele vai continuar ali, sim ou não? Porque ele está pregado. Assim é a palavra de Deus, ela tem que estar pregada em nós. Não pode deixar nada tirar. Mas por que eu guardei a palavra que eu ouvi lá? Eu recebi a palavra do pastor como homem de Deus. Eu gosto de orar. O pastor e conversa, eu já tinha até esquecido, não ia nem levar a sério o que eu ouvi. Sim ou não? Então, pessoal, a gente precisa prestar atenção. Pastora, hoje de manhã, a senhora já ouviu a palavra direitinho? Quando eu desci agora à noite, eu já estava ouvindo um pedacinho. Quando eu chegar em casa, eu vou ouvir de novo. Vou ouvir, terminar de ouvir. Mas hoje de manhã, eu ouvi. O meu pastor pregou sobre, lá no finalzinho da palavra, sobre o eunuco, Filipe, né, o eunuco, e ele pregou sobre Pedro. Que Pedro, aquela passagem lá que Jesus foi falar com Pedro repreendeu Jesus, né? Então, pessoal, a gente tem que guardar. Agora, presta bem atenção. Sabe por que eu guardo? Ele é o meu pastor. Entendeu? Também tu já pensou guardar uma palavra? Tu já pensou se o meu pastor fosse Joaquim? Vamos botar assim, meu pastor é Joaquim, mas eu gravo a palavra do Getúlio, mas do Joaquim eu não guardo de jeito nenhum. Você está entendendo? Sim ou não? Eu guardo do Getúlio, mas o do Joaquim não é, então não pode ser assim não. Às vezes a tua bênção está na mão daquela pessoa ali. Eu falei um dia desse para uma irmã. Falei, irmã, se você for mover, a gente evita de falar isso, porque o pessoal não entende isso não. Um dia, quando você tiver maturidade, os que vão amadurecendo vão entender isso. Se Deus trouxe a pessoa para cá, e se a pessoa for um talento daquele pastor, a sua bênção está com ele. É ele que Deus vai usar para abençoar você. Toda vez que ele abrir a boca e pregar, que você entender e colocar em prática, você vai ser abençoado, porque está ali, vem dali a sua bênção. E eu estava explicando isso para essa moça. Você entendeu? Por quê? Porque ela estava indo muito bem,
as coisas estavam dando muito certo para ela, para a família dela. O que ela fez? Ela saiu daqui e foi para outro lugar. E em outro lugar a vida dela vai só andando para trás, no caranguejo. A mulher está sofrendo igual uma coisa. Falei, irmão, mas você pode passar em milhões de igrejas. Se você for um talento daqui, e se Deus escolheu, foi eu para ser a sua pastora, a sua bênção está aqui nessa igreja. Você pode rodar onde você quiser. Eu sei porque aconteceu isso comigo. Eu fui lá com o pastor Mota, fiquei lá, minha vida começou a mudar. Depois eu saí de lá e fui para outra igreja. Fiquei 1 ano na outra igreja, escutando. Lá no pastor Mota, tinha lá as pastoras e tudo, né? Lá na outra igreja que eu fui, não era nenhum, era um casal de pastor pregado para mim. Mas, infelizmente, o que Deus tinha para mim não era ali. E não estava vindo através deles. Era através do pastor Mota. A minha vida começou a andar para trás, igual caranguejo, até que uma hora eu percebi que estava dando ruim e voltei. Aí as coisas começaram a andar para frente de novo. Então é aqui que Deus quer que eu fique, é esse pastor que Deus escolheu para falar comigo. Pastor, isso não tem nada a ver. Tem. A Lídia, ela era uma mulher que ela queria muito uma bênção. O sonho dela é que a família dela se convertesse. Então, o que aconteceu? Deus abriu o coração da Lídia para que ela estivesse atenta que quem pregava? É porque ela queria que Deus queria que ela ouvisse o Paulo. Porque Deus estava usando o Paulo para falar com ela. Mas na época de Paulo não tinha um montão de outros discípulos, né? Tinha ou não tinha? Pedro, Mateus, Lucas, não tinha um montão. Só que quem Deus queria falar com ela através de Paulo. Por isso Deus abriu o entendimento para ela ficar atenta que Paulo dizia, não que o Pedro dizia, que o Lucas dizia, que o Mateus dizia, tinha que ser o Paulo. Você está entendendo isso ou não? O Cornélio também era um homem que ele era temente a Deus, aquela coisa toda, mas ele e a família dele não era salvo. Não existia vários outros discípulos naquela época, mas Deus mandou ele chamar quem? Vamos ver se vocês lembram disso. Quem Deus mandou ele chamar para pregar para ele lá com a família dele? Ninguém lembra? Pedro, gente. Não foi? Manda lá na rua, lá, na casa de um certo Simão Curtidor, procura por um nome, por um homem chamado Pedro, né? Manda trazer ele lá, que ele vai te dizer tudo que você tem que fazer. Ele falou certinho a pessoa que ele tinha que chamar, o Pedro, que era Pedro que Deus queria falar com Cornélio e com a família dele. Você está entendendo? Então, às vezes, Deus fala com você através daquela pessoa. É certeiro, se você ouvir e obedecer, você vai ser abençoado. Mas, às vezes, a pessoa não dá bola, a pessoa joga fora. Por exemplo, a Lídia, eu acho que talvez ela ouvia outras pessoas, porque ela ia na igreja. A Bíblia diz que ela servia a Deus, né? Ela ia na igreja, ela servia a Deus. E ela ouvia a palavra. Só que o coração dela era fechado, ela não conseguia entender. Então, o que acontece? Talvez ela até ouvia outras pessoas, não sei. Já que ela ia na igreja. Só que a história dela só mudou, da família dela se converter, foi batizado ela e toda a casa dela, quando ela ouviu quem? Você está entendendo, sim ou não? Então não tem jeito, às vezes a sua bênção está na mão daquela pessoa, você não entende. E aí justamente aquela pessoa que é usada por Deus, é que o diabo faz de tudo que você não ouvia. Olha o Joaquim. Mas o que Getúlio falou mas tem mais a ver. Não, mas o Bernardino é muito mais usado por Deus. Tá aí, a pessoa não entendeu.
Pedro também não era tão usado por Deus. Se tem a sombra de Pedro curava, sim ou não? A primeira pregação de Pedro converteu quase 3.000 pessoas, sim ou não? Também era muito usado por Deus, não é? Pode falar sim ou não tem problema não, gente. Aqui não é proibido falar não, tá? Prepare até aquela igreja do silêncio. Não achar que é uma seita do silêncio aqui. Sim ou não? Todo mundo quer. Sim ou não? Não é proibido falar não. Então Pedro, ele era muito usado por Deus. Só que Deus queria que eu ouvisse o Paulo. Foi através de Paulo, da pregação de Paulo, que a família dela se converteu. Sim ou não? Então ele está falando aqui, vamos lá. E ele disse assim, e não estão aqui, não é este o carpinteiro, filho de Maria? Não, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão, e não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Sabe o que ele disse? Isso aí é o filho de José, gente. É aquele menino que andava ali descalço, filho de Deus, tadinho, profeta. Coitado, um dia desse estava ali lá escorrendo. Está dizendo que Deus enviou ele, mas como? Mas era dele. Quer dizer, eles não receberam Jesus como um profeta, eles não receberam Jesus como um homem de Deus, que podia ser, que tinha uma palavra que podia mudar a história deles, entendeu? Se eles obedecessem, eles não davam muita bola que Jesus falava. Aí ele diz, e não podia, no 4, e Jesus lhe disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e entre seus parentes e na sua casa. Gente, a gente que é, por exemplo, o pastor e a pastora, sabe disso. Tem pessoas, não é generalizando não, estou falando que é todas, algumas, mas tem pessoas que às vezes estão anos dentro da igreja e nada acontece. A vida da pessoa não muda, mas por que não muda? Porque ela tem aquela amizade, pastor, mas ela não leva a sério o que é pregar. É uma religiosidade, entendeu? Aleluia, meu Deus, glória a Deus, que palavra. E vai para casa e continua vendo a mesma coisa. Ela não muda, ela não pega aquela palavra ali, poxa, Deus falou comigo, glória a Deus, meu Deus. Vou obedecer, minha história vai mudar. Não. Tem pessoas que levam a igreja como se fosse uma mesmice, como é que é? É como se você fosse, assim, vamos botar assim, um emprego. Você sabe que você tem que ir lá, entendeu? Tem que comparecer lá, tem que fazer sua parte lá com o seu patrão, depois você vai embora e pronto. A pessoa vem, eu tenho que fazer minha parte com Deus, eu tenho que ir na igreja, senta lá, aleluia, glória a Deus, vai embora, e ela não leva a sério o que é pregado. Aí a vida dela vai ficar a mesma toda a vida, porque não é isso que muda a nossa história, ir lá na igreja, sentar e ir embora, não é isso. É você meditar, receber aquela palavra como de Deus. Espera aí, a minha história vai mudar. Não, eu vou orar mais, ou se isso está errado na minha vida, eu vou me consertar. Pessoal, enquanto nós estivermos vivos aqui na terra, sempre a gente vai precisar se consertar. Eu não estou preparado, você não está, nenhum de nós estamos preparados. Que se nós estivéssemos prontos, tivesse chegado à estatura de varão perfeito, Jesus já tinha levado a gente. O Enoque, ele santificou tanto que Deus levou ele. Não tinha mais lugar para ele na terra. Ele foi arrebatado. Ele, o Elias, eles não morreram não, eles foram arrebatados. Tanta santidade que eles alcançaram, nós ainda não chegou. Se a gente não for arrebatado ainda, porque a gente não está pronto. E se a gente não está pronto, todo dia a gente tem que santificar. Às vezes tem coisa que eu quase todo dia Jesus puxa minha orelha. Não é para você fazer isso. Ai, meu Deus, não era. Você está entendendo?
Aí tá, me conserto com Deus aqui, agora estou bem, glória a Deus. Daqui um tempinho já é outra coisa, Jesus vai puxar minha orelha para nós, também está errado. E a gente tem que ir aprendendo com Jesus. E aquilo que você não consegue, você pede força a Deus. Pede força a Deus. Hoje, antes de descer para a igreja, eu estava conversando com Deus sobre a internet. Tem muita coisa na internet que distrai a pessoa, sabia? Assim, não é pornografia, nada de errado, mas te distrai. Mas não tem nada a ver, a gente rir um pouquinho, tudo bem, mas tem coisa que você vicia ali. Todo dia você vai lá e vê uns memes, né? Engraçado. Daqui a pouco, todo dia você quer ver meme engraçado. O Espírito Santo está te chamando para orar, você está vendo meme. Você acostumou. Entendeu? Às vezes tem dia que Deus te chama para orar um pouquinho mais. Então você o teu parente estava precisando de oração, Jesus te chamando no celular, escalhando de rir, rolando na sala, o celular na mão. Aí eu conversei com Deus, falei, Deus, eu já fiz isso lá atrás uma vez, antes de vir para cá. Quando eu vim aqui para a Vila São Luís, eu não usava Face, não usava WhatsApp, tu lembra disso? Eu não usava nada disso. Redes sociais, eu não tinha redes sociais. Minha vida era Bíblia, oração, louvor. O tempo que eu ficava aqui, eu ficava estudando a Bíblia, a vida dos discípulos, dos apóstolos. E eu me sentia muito próximo de Deus com isso. Aí eu estava meditando nisso lá, já vou eu me consertar. Falei, Deus, eu vou me consertar com Deus, diminuir um pouco os memes. Vou orar um pouquinho mais, porque às vezes o tempo, nem 10 minutinhos que eu fico ali, se eu meditasse na palavra, abrisse a Bíblia, Deus ia falar comigo. Ou cantasse um louvor para Jesus, que é um sacrifício de louvor a Deus, né? Ele ia se agradar mais. Então, às vezes, a gente perde muito tempo em coisa que, entendeu? 10 minutinhos que eu estou aqui, ou 10 minutinhos a mais que eu oro na hora de deitar, que às vezes tem gente que vê meme, vê para não sei o que, começa no zap, rola de rir, na hora de dormir, está cheio de sono, não ora. Por que não orou? Ele estava cansado com sono, cansado. Então, o tempo, por exemplo, 10 minutinhos que ela estava no celular, dava tempo para ela fazer pelo menos uma oração, né? Mínimo, né? De 10 minutos. Entendeu? Aí a gente fica pensando, meditando nisso. Aí ele está falando aqui, vamos lá. Aí ele está falando, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. Né? Quer dizer, que lá ninguém acreditava neles. Gente, presta bem atenção nisso. Isso também a gente tem que fazer. Eu fiquei tão... Por quê? Presta bem atenção. Ele está falando, não há profeta Senhor, senão na sua terra e entre seus parentes, na sua casa. Mas você sabia que nós que somos irmãos em Cristo, nós aqui que somos irmãos em Cristo, mesmo sem a gente não ter um grau parentesco, humanamente falando, nós somos uma família. Nós somos uma família em Cristo. Nós somos todos filhos de um mesmo Deus. Nós somos irmãos. Vem a Bíblia, irmãos. Nós fazemos parte da família de Deus. Pastor, e aí? E aí que é isso que eu estou falando. Tem que ter cuidado. Eu tenho tanta intimidade já com o pastor é tão legalzinho, a gente come junto, conversa junto, que aí a palavra que ele fala, você não leva mais a sério. Aí estraga a tua fé. Está entendendo? O conselho que Deus está te dando, eu não recebo mais como palavra de Deus. E aí? Eu já acho que é meu pastor que falou, entendeu? Não pode ser desse jeito. Lá eles não recebiam Jesus como um homem de Deus. Entendeu? Eles recebiam o seguinte, palavra do carpinteiro. Carpinteiro disse. Entendeu? Aí o resultado disso foi isso aqui, ó.
fazer ali obras maravilhosas. Ele não queria fazer, pessoal? Ele não queria ou ele não podia? Ele não podia. Querer, ele queria. Mas ele não podia. Oi, mãe, Deus abençoe, a paz, boa noite. Também amo a senhora, tá? Deus abençoe. Todos aí no Face, tá? Deus abençoe também a Rose, Deus abençoe Rose, a paz, também Carlos, Alberto, Deus abençoe Carlos. Então, pessoal, ele não podia fazer. Mas por que ele foi impedido de fazer? Por que ele foi impedido de recompensar aquelas pessoas? E galardão é recompensa, né? Por quê? Porque eles não receberam ele como o nome de Deus, um profeta. É onde a gente leu lá no Mateus, né? Quem recebe o profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo receberá galardão de justo, pois ele não recebeu nem como profeta, nem como justo. Recebeu como, pessoal? Como carpinteiro. Mas vê que Jesus estava ali, disposto a restaurar casamento. Jesus estava ali disposto a curar os enfermos, a fazer os cegos enxergar, os surdos ouvir, os paralíticos andar. Jesus estava ali, podia ressuscitar os mortos, mas eles não receberam Jesus desse jeito. Agora, talvez tinha um ou dois ali que tinha um móvel para consertar alguma coisa assim. Jesus chegou por aí, eu vou ver se ele dá um jeitinho ali para mim, porque eles viam ele como um carpinteiro, não como... Estão entendendo? Sim ou não? Então, ele estava falando aqui, vamos lá. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, no mínimo que acreditaram nele, esse pouquinho que acreditaram, impondo-lhes a mão. Não é isso? E estava admirado, Jesus estava admirado da incredulidade deles. Porque tem pessoa, pessoal, que é muito incrédula. Jesus está falando que pelas feridas dele você já foi curado. A pessoa insiste em falar, mas eu estou doente. Eu estou doente. Deus está usando o pastor, está usando a pastora para falar para você que pelas feridas de Jesus você já foi sarado. A pessoa não recebe essa palavra como palavra de Deus. Fulano disse que eu já estou curado, não estou nada. Isso é uma incredulidade, que se Deus está falando que já levou as suas doenças, Ele já levou. Você tem que tomar posse do que Deus está falando. Todo dia a pessoa fala que está doente, todo dia, mesmo sabendo que a morte e a vida, a morte e a vida está no poder da língua. Entendeu? Tudo que a gente fala acontece. A pessoa fica profetizando doença. Que o que a gente fala é o que a gente está chamando para a nossa vida. A pessoa fica chamando a doença todo dia. A pessoa chama a miséria todo dia. A pessoa chama o problema todo dia para dentro de casa. Toda hora a pessoa vai, meu Deus, não tem nada. Esse mês apertado. Olha o que você está falando. Esse mês a gente vai ter que se apertar. Vai mesmo, você já está falando. Você já profetizou sobre o seu mês inteiro. Eu não vou conseguir pagar essas dívidas. Olha o que você está falando. Aí aperta tudo, não consegue pagar. Mas por que eu não vou pagar? Porque você falou que não ia conseguir. Jesus, eu dormindo, gente, é incrível, vou te falar não. Já 2 vezes eu dormindo, Jesus me dá a revelação até dormindo. Da outra vez eu acordei de manhã, Natasha, bom dia, não foi, Natasha? Eu passei para ir no banheiro, bom dia, eu, Natasha, não vai acreditar. Ela falou, o quê, mãe? Eu recebi uma revelação, não contei para ela de manhã. Revelação que eu estou falando, não é revelação de ex, que eu estou, não é isso não, é revelação da palavra de Deus.
Aí eu expliquei ela de manhã, ela, poxa, mãe, forte. Ela falou, pois é, eu já acordo de manhã assim, não tomei café nem nada, depois já que a palavra aqui. E eu dormindo, eu não sei se era de madrugada, eu estava com tanto sono, que eu não sei se é de madrugada, não sei se é de manhã, não sei. Eu sei que eu estava dormindo naquela madorna. Sabe quando você está assim dormindo, parece que você está acordado, você cochila, não tem aquela madorninha? Eu naquela madorna, Deus estava falando comigo sobre a figueira, sobre a passagem daquela figueira. Você já reparou quando Jesus amaldiçoou aquela figueira? Ele falou que a figueira se secou desde a raiz. Já reparou isso? Eu dormindo nessa revelação, eu falei, caraca, que profundo, desde a raiz, porque se deixasse a raiz, a figueira, e o negócio ia crescer de novo ali, entendeu? Não, o negócio se secou desde a raiz. O que é isso? É quando Deus te liberta, Ele liberta mesmo, até lá na raiz do problema. É de dentro para fora. Ele acaba com uma doença, ele acaba mesmo, desde a raiz, ele pega lá dentro, no oculto escondido, aonde nem os médicos viu, mas ele vai lá de dentro para fora. Se secou desde a raiz, o negócio é sério, secou mesmo, acabou o problema. Quando a palavra de Deus diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas a gente tem que querer ser livre, a gente tem que ser nosso amigo, nós não podemos ser nosso inimigo. Pastor, como que eu sou meu inimigo? Quando a pessoa fala, eu estou doente, você está sendo seu inimigo. Porque você está profetizando sobre sua saúde, que você é doente, você está trazendo doença para a sua vida. Você está sendo seu inimigo. Aí você profetiza miséria. Você está trazendo a miséria para a sua vida. Você vai sofrer pelo que fala. Não tem um ditado que diz que o peixe morre pela boca? Hã? Mas é porque ele come a isca lá. Às vezes nós comemos a isca do inimigo. Vem aquele pensamento na tua cabeça que está doente. Isso é o diabo falando isso com você. Aí você pega a isca. Eu estou doente. Pronto. Igual o papagaio, você repete o que ele está falando. Não, você não vai conseguir, não vou conseguir. Você vai repetir o que ele está falando. Tem que parar com isso, pessoal. Se toda vez que você vier aqui na tua cabeça, eu estou mal, estou doente, você segura e fala, meu Deus, eu estou cheia de saúde, estou curada. Daqui a pouco você não vai sentir mais nada. Aí você fica concordando com o diabo, está dizendo que você está morrendo, você está mal, que você não tem mais jeito, que você está doente, seu família, teu parente não tem mais jeito, você vai concordando com ele, eu estou doente, mas não tem mais jeito, entendeu? Não, você não tem que concordar com ele, tem que concordar com Jesus. Glória a Deus. O que Jesus está falando? Jesus não disse pelas feridas de Jesus? Já fomos sarados, né? Aí você tem que repetir isso para você mesmo. Pelas feridas de Jesus eu já fui sarado. Quem fala essas coisas, gente? Fala a verdade. Vocês têm costume de falar essas coisas? Tem que falar, gente. Até em voz alta. Porque quando você fala assim, pelas feridas de Jesus, eu já fui sarada. Não te aceito. Pega esse teu mal e sai da minha vida. Você não está enxergando. Tá? Que às vezes a gente fala umas coisas engraçadas, você está pensando que é para você rir, mas é uma pura verdade, você está dando um murro na cara do diabo. Porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. Você fere o demônio quando você usa a palavra. Ele botou a doença lá e está esperando só você confessar, que é para ele alojar de vez. Vai, confessa. Aí você vai e confessa o contrário. Não. Verdadeiramente, o Senhor já tomou sobre si todas as minhas enfermidades e minhas dores. E pelas feridas de Jesus eu já fui sarada. Parece uma palavra simples, né? Se você visse no mundo espiritual o diabo caindo lá embaixo por causa dessa palavra, é uma espadada que você deu dele, ele não aguenta.
Aí ele não vai aguentar. É que ele não vai aguentar ficar no corpo que só está dando espadada nele. Ele não vai aguentar, vai sair. Tu acha que alguém ia aguentar? Vamos supor, alguém estivesse aqui, eu estou cortando ele, todinho cortando com a espada. Ele não vai aguentar ficar aqui no fio, vai sair de perto de mim. Aí ele sai e leva tudo que é dele, a doença, a mentira dele, tudo que é dele. Agora, se você ficar todo doente, ele vai ficando, ele está gostando de ouvir isso. Ele fica tão feliz quando você fala isso, que aí ele começa a espalhar a doença, ele vai ficando à vontade. Você aceitou o pacote dele. Entendeu? Aí ele está dizendo aqui, e não podia fazer obras ali, somente curou alguns poucos enfermos. Não, estava aqui. Ele estava admirado na incredulidade, o pessoal não acreditava. Não acreditavam no que Jesus falava, achavam que era conversa de carpinteiro. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando, não é isso? E chamou os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2. E lhe deu o que esse pessoal? Poder sobre os espíritos imundos, que Jesus já deu a gente esse poder. E ordenou que nada tomasse para o caminho, senão um bordão, um alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, nada. Vocês vão do jeito que está. E mais que calçasse sandálias, e que não vestisse 2 túnicas. Ele dizia: na casa que te entrar, ficai, e nela até partir dali. E quando alguns não os receberem, nem vos ouvirem, não é isso? Jesus falou para eles: se alguém não receber vocês, nem ouvir vocês, faz igual fizeram comigo aqui hoje, nem me receberam como profeta, não quiseram nem me ouvir. E nem vos ouvirem, saindo dali, sacudiu o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Olha só, pessoal, presta bem atenção. Ele está falando que vai haver mais tolerância para Sodoma e Gomorra, que foi destruída a fogo, do que para aquela pessoa, para aquelas pessoas, para aquele povo que não recebesse os discípulos, como pessoas de Deus. Olha o que dá quando a pessoa não leva a sério o que o homem ou a mulher de Deus está falando. Um dia a gente vai ser responsável, vai estar diante de um telão e Deus vai falar: eu falei com você pela boca do fulano ou da fulana e você não ouviu. Então, por isso que nunca devemos desprezar o que Deus está falando. Amém? Aí ele está dizendo aqui, e saindo eles, o que eles fizeram? Foi fazer o que Jesus mandou. Pregaram ao povo que se arrependesse. E expulsaram muitos demônios. E ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Glória a Deus. Então, pessoal, é isso que a gente tem que ir para casa e meditar. Como que eu tenho recebido a palavra de Deus lá pela boca da minha pastora, do meu pastor? Como que eu tenho recebido? É como palavra de Deus mesmo? Hoje acostumei a ouvir por ouvir. Não pode ser assim, pessoal. Glória a Deus. Amém? Temos que receber Jesus, a palavra, o verbo, e ficar firme. O que ele está falando, eu vou fazer. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Mais uma vez, pessoal, estou lembrando o pessoal aí do Face aí, né? Não é todos não, só as mulheres.
estão convidados aí para o culto das mulheres. Glória a Deus. Vai ser sábado, em nome de Jesus, às 18 horas. Graças a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, nós viemos agradecer o Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E venho pedir ao Senhor, Pai, que com muito carinho o Senhor opere um milagre. Pai, na vida dessa pessoa que precisa de uma cura, que precisa, ó Pai, de uma transformação, que precisa de um milagre no seu casamento, na sua saúde, ou até na sua vida espiritual, Pai. Ou na vida de um parente que essa pessoa tem orado, a pessoa precisa de ajuda. Ajuda essa pessoa tem sido atacada por espírito de enfermidade, tem atormentado a vida dessa pessoa, mas o Senhor já deu saúde, e por suas feridas, todos nós já fomos sarados e curados. Então eu estou paralisando toda a ação do mal e exigindo que saia da saúde de cada pessoa, do casamento, da prosperidade, dos filhos, da família. Em nome de Jesus, sai. E Pai, eu em nome de Jesus Cristo, eu estou apresentando ao Senhor esse líquido que está aqui, que eu peço que seja transformado no Teu sangue, e que seja aqui, Pai, cada coração que eles mergulhar aqui, que seja feito conforme eles pediram, e que o Senhor cubra com Teu manto sagrado e leve a todos em paz em nome de Jesus, e vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Pessoal, escreve aí, mergulhe seu coração aqui, em nome de Jesus. De lá dentro, não, coraçãozinho que você escreveu. E Deus vai operar um milagre. Você vai lavar esse coração. Pastor, aquela pessoa que tem um coração duro, pessoa que não muda, bota o nomezinho dela aqui, mergulha aqui, que Deus vai quebrantar o coração da pessoa, ela vai mudar. Glória a Deus. Amém? Então, graças a Deus. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe todo o pessoal do Face e também o pessoal do YouTube, tá? Uma noite abençoada aí para todos, em nome de Jesus. E graças a Deus.